A paz do Senhor, queridos irmãos e queridas irmãs que estão de quarentena em casa. Nós estamos aqui na sede para transmitir a escola dominical. A nossa lição hoje será a última lição do trimestre, a lição de número 13. Eu convido a todos vocês que estão nos assistindo a neste momento fazermos uma oração a Deus, agradecendo a Deus, porque esse é o dia que o Senhor fez para que regozijemos e alegremos nele. Oremos. Senhor Deus e Pai, nós te damos graças por este dia, porque este é o dia que o Senhor fez para que regozijemos e alegremos nele. Te damos graças pela tua bondade, pelo teu cuidado, pela providência e pela tua misericórdia, ó Deus, que se renova a cada manhã. Pedimos, ó Pai, a bênção do Senhor em cada lar, em cada casa, Senhor. Os teus filhos que estão em casa, mas que estão nos assistindo, Pai. Pedimos que o Senhor venha abençoar cada um, ó Deus. Seja conosco nesse dia, e o que o nome do Senhor seja glorificado no dia de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Queridos, durante esse trimestre, nós estudamos sobre a raça humana, a origem, a queda e a redenção. Passamos por aulas maravilhosas e estamos no dia de hoje finalizando esta lição, finalizando esse trimestre. E a lição de hoje tem cujo tema o novo homem em Jesus Cristo. O novo homem em Jesus Cristo. E quais são os tópicos dessa lição? O primeiro tópico tem como tema o nascimento do novo homem. E dentro desse tópico tem 4 subtópicos. Nascidos não do sangue nem da carne, nascidos de Deus, nascido da água e nascido do Espírito Santo. Estes são os subtópicos do primeiro tópico. O segundo tópico dessa lição trata acerca da justificação do novo homem, que tem 3 subtópicos: a inutilidade da justiça humana, a maravilhosa doutrina da justificação e também o novo homem é justo. O terceiro tópico da nossa lição trata da santificação do novo homem, que tem como subtópico a santificação como posicionamento, a santificação como processo, e a santificação é a vontade de Deus no novo homem. O nosso texto áureo de hoje diz assim: até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Efésios 4:13. A verdade prática diz assim: a salvação em Jesus Cristo
leva-nos à perfeição espiritual, moral e ética. Porque Ele, embora Deus, foi o mais perfeito e completo dos seres humanos. E nós temos como ponto central da lição de hoje, fala acerca da salvação em Cristo gera um novo homem. Este é o ponto central da nossa lição. A salvação em Cristo gera o novo homem. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no Evangelho de João, no capítulo 3, do versículo 1 ao 16. E diz assim o texto: E havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, príncipe dos judeus. Este foi ter de noite com Jesus e disse-lhe: Rabi, bem sabemos que és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer-te sinais que tu fazes, se Deus não for com ele. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Porventura pode tornar a entrar no ventre de sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo, que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de ter dito: necessário vos é nascer de novo. O vento assopra onde quer e ouve a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Nicodemos respondeu e disse-lhe: como pode ser isso? Jesus respondeu e disse-lhe: tu és mestre de Israel e não sabes isso? Na verdade te digo, que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vimos, e não aceitais o nosso testemunho. Se vos falei de coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu, o Filho do homem que está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E aqui está o texto áureo. A gente diz, é o texto áureo da Bíblia, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, queridos, o objetivo da nossa lição são esses. Primeiro, apresentar o novo nascimento do novo homem, explanar a justificação do novo homem e enfatizar a santificação do novo homem. Sendo assim, vamos para a nossa introdução. A introdução diz assim: é possível alcançar a perfeição espiritual
nesta vida? Bem, sob o ponto de vista humano, não. Mas nós sabemos, queridos, que espiritualmente, sim. E o crente deve desejá-lo. Todo aquele que é nascido de Deus, todo aquele que experimentou a regeneração, tem como objetivo buscar, desejar a perfeição. Nós não somos ainda perfeitos, mas buscamos uma perfeição ideal, a perfeição que Deus espera que nós tenhamos. Porque ainda na introdução diz aí que constatamos que tal perfeição não somente é possível, como também desejável e requerida. O ideal que Deus estabelecera para o primeiro Adão torna-se possível em seu filho, o último Adão. Então, queridos, a perfeição ideal só alcançaremos no final da nossa vida. As Escrituras dizem que somos transformados de glória em glória, cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. É o que está escrito em 2 Coríntios 3:18. As Escrituras é clara, ela diz que nós somos transformados de glória em glória. E essa transformação que acontece na nossa vida tem como alvo nos fazer ser parecidos com Cristo. O Espírito Santo, ele trabalha, ele molda o nosso caráter até que nós chegamos à perfeição ideal. As Escrituras dizem que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais, até chegar dia perfeito. Ainda falando sobre a perfeição ideal que nós temos que desejar e alcançar, ainda em 1 João 3, versículo 1 e 2 diz assim: amados, agora somos filhos de Deus. Ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 15, ele diz que convém que o corruptível se revista da incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. Esta é a promessa de Deus para a nossa vida. Esta é a promessa, essa promessa, ela é para o futuro, para aqueles que estão em Cristo Jesus. Essa é a perfeição ideal, mas somente aqueles que nasceram de novo, somente os crentes em Cristo Jesus, que é possível alcançar esta perfeição. Portanto, na introdução, o comentador Cláudio Honor de Andrade foi bem claro em dizer que, do ponto de vista humano, não. Nenhum homem, por si mesmo, pode alcançar a perfeição. Mas o cristão pode, porque ele tem dentro de si o Espírito Santo, habitando dentro do seu interior. E é o Espírito Santo que trabalha na nossa vida, porque nós sabemos que nós somos um templo
a morada, a habitação do Espírito Santo. E o comentador, então, ele diz, no último parágrafo da nossa introdução, que nessa última lição do trimestre, estudaremos o nascimento, a justificação, a santificação e a glorificação do novo homem em Cristo. Queridos, eu quero fazer aqui uma transição, ponto de ligação entre a introdução e o primeiro ponto, dizendo que o Senhor Jesus Cristo, pela sua morte expiatória, Ele comprou a salvação para os homens. E as verdades relacionadas com a aplicação da salvação agrupam-se sob 3 títulos, que são temas da nossa lição de hoje. A aplicação da salvação, ela agrupa em 3 títulos, que é regeneração, justificação e santificação. Estes são os tópicos da lição de hoje. Conhecido teologicamente por ordem da salvação, conforme está escrito em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30, que são atos divinos realizados pela graça de Deus. Eu vou ler aqui essa ordem da salvação, que está em Romanos, capítulo 8, versículo 28 ao 30, diz assim: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu, também os predestinou para sermos conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E ao que predestinou, também chamou. Ao que chamou, também justificou. E ao que justificou, também glorificou. Esta é a ordem da salvação. Não uma ordem cronológica, mas uma ordem lógica. Porque essa aplicação, ela acontece simultaneamente na vida daquele que nasce de novo. Dentro dessa aplicabilidade da salvação, que faz parte da ordem salvífica, nós vamos falar do nascimento do novo homem, que é o primeiro tópico. O nascimento do novo homem. A lição diz que Jesus ensinou a Nicodemos, renomado mestre da lei, que o novo homem não é gerado nem da carne, nem do sangue, mas de Deus, da água e do Espírito. Estes são os termos que é usado para falar acerca da regeneração. Lembrando que regeneração e novo nascimento são a mesma coisa. Aquele homem que é regenerado, aquele homem que nasce de novo, Jesus disse para Nicodemos que o regenerado é aquele que nasce do alto, é aquele que nasce de cima, é aquele que nasce do Espírito. Então esse primeiro tópico aqui fala do novo nascimento, e os subtópicos
praticamente são termos que são sinônimos, que fala acerca do novo nascimento. Nós sabemos que Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez humano, para que o humano fosse participante da natureza divina, por meio da regeneração. Veja só, o homem torna-se filho de Deus, ele é gerado, ele é nascido de novo, ele é regenerado através do ato divino. A Bíblia diz que pela graça sois salvos, e isto não vem de vós, é dom de Deus. Então Jesus Cristo, sendo Deus, ele se fez homem, para que o homem, por meio da graça de Deus, se tornasse participante da natureza divina. Mas isso é possível por meio da regeneração ou do novo nascimento. Jesus disse isso a Nicodemos, mas Nicodemos, embora sendo um mestre da lei, ele não entendeu isso aí. Porque nós sabemos que a regeneração é um ato sobrenatural. É isso que Nicodemos não entendeu. Ele levou para o lado natural. Mas Jesus estava falando de algo mais profundo. Ele estava falando acerca do nascimento espiritual. Então a regeneração ou o novo nascimento é o ato sobrenatural em que o homem é gerado por Deus, conforme está em 1 João 5,18. O homem é gerado por Deus. Estou falando do novo nascimento, da nova criação. Daí ele passa a ser filho de Deus, conforme está no Evangelho de João 1,12. Não nasceu da carne, não nasceu do sangue, mas se tornou filho de Deus, porque creem no nome de Jesus. Todo aquele que crê, todo aquele que confessa Jesus Cristo, as Escrituras é bem clara, passa ou torna-se filho de Deus. E sendo filho de Deus, automaticamente ele passa a ser participante da natureza divina, porque o Espírito Santo passa a habitar no novo convertido. Sendo assim, ele nasceu do Espírito. Sendo assim, ele nasceu de novo. O subtópico do nosso primeiro tópico diz que ele é nascido não do sangue e nem da carne. O homem que nasce de novo, ele não nasce por meio de sangue ou por geração terrena, não nasce da carne. Ele tem que ser nascido de cima, ele tem que ser gerado de novo. E esta geração, ela é sobrenatural. É uma transformação no interior do homem. Porque o que é ser regenerado? É um ato sobrenatural. É instantâneo no interior do homem. Mas esse ato, ela tem como iniciativa Deus. É Deus que regenera. É Deus, assim como Deus, na criação de Adão, soprou nas narinas do homem e ele tornou-se alma vivente. Na nova criação, Deus também tem que fazer algo que o homem não pode fazer. É Deus que faz. O mesmo poder, olha que coisa tremenda, o mesmo poder que Deus usou para criar todas as coisas, os céus e a terra, o mesmo poder, a palavra que Deus usou para criar todas as coisas,
como também para fazer o homem à sua imagem e semelhança. Este é o mesmo poder que Deus usa para recriar o homem, para transformar o pecador numa nova criatura. É o mesmo poder usado no início da criação de todas as coisas. Deus usa para regenerar o pecador, para fazer com que aquele que estava morto torne a viver. Mas lembrando que isso aí não é por meio de sangue, não é por meio da carne, é algo provindo do alto, é algo que vem de cima, é algo que vem do Espírito. O homem não tem como explicar, porque Jesus falou que o vento ele assopra onde quer. O homem não sabe de onde ele vem, nem para onde vai. Assim é aquele que é nascido do Espírito. Então o homem não tem como explicar isso aí. É Deus que faz. É Deus que toma a iniciativa. Conforme eu disse, a regeneração é uma transformação instantânea e revolucionária, realizado pelo Espírito Santo no interior do homem, onde o mesmo recebe uma nova vida, uma nova natureza, afetando o homem em todo, intelectual, emocional e moralmente. E por que isso foi necessário? Nós sabemos, no livro de Gênesis, o livro do começo, o livro da origem de todas as coisas, diz que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, para gozá-lo para sempre, para ter comunhão com Ele, para desfrutar da sua presença. E este homem que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele foi criado também por livre arbítrio e foi posto à prova. Mas o homem cedeu à tentação. Ele pecou. E o pecado separa o homem de Deus. Isaías 59, versículo 2, deixa isso bem claro. A iniquidade, o pecado, separa o homem de Deus. Acontece, queridos, que o ser humano foi criado para a glória de Deus. E nós sabemos que Deus não foi pego de surpresa com a queda do homem. Ora, a lição desse trimestre trata acerca disso. Nas lições anteriores nós vimos sobre a origem e a queda. E agora estamos falando da redenção. O homem, embora sendo criado perfeito, mas foi criado com livre-arbítrio, e ele pecou e se afastou de Deus. Mas Deus, ele planejou a redenção para o homem. E nós sabemos que na plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho. Ora, a nossa leitura bíblica em classe, no versículo 16, do capítulo 3 de João, deixa bem claro, dizendo que Deus amou o mundo, de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Então Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelos nossos pecados. E todos quanto aqueles que creem na morte de Cristo, na sua morte vicária, expiatória, todos aqueles que creem em Jesus, nascem de novo e voltam a ter comunhão com Deus. Aquela comunhão que foi perdida lá no Éden.
ela é restabelecida. O homem agora está em paz com Deus. Porque Jesus Cristo nos reconciliou com Deus através da sua morte na cruz. Então, lembrando que não é por meio do sangue nem da carne. O homem Cristo é, antes de tudo, uma criação espiritual. Não é gerado nem do sangue nem da carne, mas de Deus. Apesar do pecado do primeiro Adão, nós podemos renascer para Deus através dos méritos de Jesus. Somos salvos não pelos nossos próprios méritos, mas pelos méritos de Jesus. Lembra o que eu disse em Efésios 2, versículo 8 e 9. Pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, queridos, os méritos é de Jesus, e não é do homem. Ao nascer de novo, o homem experimenta um novo começo. Que novo começo? Uma plena comunhão com Deus. Essa comunhão que foi perdida um dia, ela é restabelecida. Porque aquele que criou o homem no princípio, conforme eu disse, e soprou em suas narinas, o recria pela operação do Espírito Santo. Por isso que o texto diz em 2 Coríntios 5:17, que aqui nós temos: vós que ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima. Nós que nascemos de novo. E essa atuação do Espírito Santo no interior do ser humano é o milagre mais expressivo que Deus pode operar em nossa vida. Ao nascer de novo, o homem experimenta uma nova comunhão com Deus. O subtópico 2 diz que nascidos de Deus. O nascimento do novo homem implica a aceitação pela fé no plano de salvação. É pela fé que o homem é salvo. Pela graça sois salvos mediante a fé. O instrumento é a fé. Então a salvação é o dom de Deus. O Pai Celeste elaborou esta salvação antes da fundação do mundo. Por isso que eu disse que Deus não foi pego de surpresa. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que foi morto antes da fundação do mundo. Subtópico número 3. Nascidos da água. O batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. Simboliza não apenas a morte e a ressurreição de Cristo, como também o renascimento espiritual. A Bíblia diz que todo aquele que crer e for batizado é salvo. Então o batismo deve ser feito em obediência à ordenança de Cristo. Jesus deixou basicamente 2 ordenanças para a igreja, que é o batismo e a ceia. O batismo é uma identificação com Cristo na sua morte e ressurreição. Como assim? Nós sabemos que o homem salvo, ele rompe com o pecado. E isso é descrito como morte para o pecado. E também por transformação radical, descrito na ressurreição. E isso é figurado no batismo.
Ao ser batizado, nós estamos identificando tanto com a morte, com Cristo, como também na ressurreição. Que morte? Morte para o pecado, morte para o eu. É um rompimento total e profundo com o pecado, com o mundo e com o eu. E ao sair das águas, é um símbolo da ressurreição. Isso é uma transformação espiritual que o homem recebe. Então o batismo simboliza isso aí. E nós estamos identificando com Cristo. E sabemos que é uma ordenança que Cristo deu à igreja. Agora, o comentador é bem claro em dizer que o batismo em água só tem efeito salvador quando recebido pela fé. É um ato de obediência a Cristo. O batismo em si não salva, mas é necessário que o novo convertido tenha o desejo de se batizar, devido à ordenança. E também como forma de obediência a Cristo. Mas o batismo em si, ele não salva. O batismo sem fé também não tem efeito. Porque é preciso que tudo que nós façamos, temos que fazer por fé. Fé nas Escrituras. Fé nas promessas de Deus. E a fé, ela implica obediência. O subtópico 4 do primeiro ponto fala na fila do Espírito Santo. A regeneração só é possível através da atuação do Espírito Santo na vida do pecador arrependido. É ele que opera o novo nascimento. É um ato divino, realizado no interior do homem, por meio da ação do Espírito Santo. Estes são os 4 subtópicos do nosso primeiro tópico. Agora, é importante distinguir regeneração da conversão. As duas são intimamente unidas. Não é estranho, portanto, que as duas sejam confundidas. Vejam só a diferença. Regeneração, além dela ser interior, ela é subjetiva. A regeneração, ela é interior, como também ela é subjetiva. Ela é um ato divino, é uma obra divina, uma obra que transforma o coração do homem por meio da soberana vontade de Deus. A regeneração, ela é interna e subjetiva, e ela é um ato sobrenatural. E a conversão? A conversão, ela é objetiva, ela é externa. É a atitude de uma pessoa em voltar-se para Deus, tendo a nova inclinação outorgada em seu coração. É uma mudança de comportamento. Conversão é voltar-se para Deus. Voltar-se para Deus. E a condição para o homem se converter é o arrependimento e a fé. Essa é a condição para que o homem se converta. É preciso que ele se arrependa. Arrependa de quê? Dos seus pecados, do seu modo de vida. E também tenha fé. Tenha fé em quem? Na pessoa de Cristo. Não só na pessoa de Cristo, mas também nas obras de Cristo. Porque nós sabemos que a obra de Cristo, ela é
suficiente. Ele pagou o preço em nosso lugar. Ele deu a sua própria vida por nós. Ele nos comprou com o seu próprio sangue. Portanto, ele pagou o preço do resgate. A obra de Cristo é suficiente e satisfatória para nos reconciliar com Deus. Em resumo, então, regeneração é interna, é subjetiva e é um ato divino e sobrenatural. Conversão é um ato objetivo e externo e está ligado ao lado humano. É o lado humano. É uma mudança de comportamento. É uma mudança de vida. É o voltar-se para Deus, mediante o arrependimento e a fé. Portanto, queridos, a síntese do primeiro tópico que nós acabamos de ver, é esse aqui: o novo homem não nasce do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Ou seja, não é nada humano. A única coisa que tem de humano aqui é que o homem, ao ouvir a palavra, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. O lado humano aqui é a fé e o arrependimento, que é possível por meio da pregação do Evangelho. Porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Paulo disse isso aos Romanos, no capítulo 1, no versículo 16. Portanto, este é a síntese do primeiro ponto. Tá? O novo homem não nasce do sangue, nem da carne, mas de Deus, da água e do Espírito. Vamos, portanto, agora ao nosso segundo tópico, que é a justificação do novo homem. O novo homem nasce através da fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Por isso precisa de um novo status diante do tribunal de Deus. Ou seja, ele precisa de ser justificado. E a justificação, ela é pela fé. O que é justificação? A justificação é um ato declarativo de Deus, pelo qual o pecador é declarado justo, com base na justiça de Cristo, que é imputada a nós pela fé. Ora, a Bíblia diz que somos justificados pela fé. Romanos capítulo 5, versículo 1. Portanto, o que é justificação? É um ato declarativo de Deus. A lição é bem clara, o comentador disse, que é um ato jurídico. A justificação, então, é um termo forense, que nos faz lembrar de um tribunal. O homem culpado e condenado perante Deus, que é o juiz, é absolvido e declarado justo, com base nas obras de Cristo, que é o nosso mediador, que é o nosso advogado. Portanto, pensa no tribunal, onde tem o juiz e o culpado e o condenado. O justo juiz, ele vai condenar o culpado, ele não vai inocentar o culpado.
Mas acontece que a Bíblia diz que Jesus, sendo o nosso mediador, ele tomou o nosso lugar. Daí, ele viveu a nossa vida e morreu a nossa morte. Nós merecíamos morrer, a condenação é essa. Mas Jesus morreu em nosso lugar. E ele é o nosso advogado. Portanto, ser justificado é ser aceito por Deus, com base nos méritos de Cristo, através da sua obediência ativa, ou seja, sua vida justa que ele viveu aqui, porque ele não pecou, ele não praticou nenhum pecado, da sua boca não achou dolo, engano, então ele viveu a vida justa. Essa vida justa, em obediência a Deus, é chamada de obediência ativa. Mas também devido à sua obediência passiva, que é a sua morte voluntária. Cristo morreu voluntariamente. Ele se entregou pelos nossos pecados. Daí, somos aceitos por Deus. Deus, como juiz, ao invés de nos condenar, Ele nos justifica, Ele nos declara justo, com base nos méritos de Cristo. O homem não é justificado pelos seus próprios méritos, porque não é um justo, nem um sequer. A Bíblia diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Por mais bom que o homem seja, ou que ele acha que é, ele não pode se justificar diante de Deus pelos seus próprios méritos. A justificação só é possível legalmente aos olhos divinos por meio de Cristo. Porque Jesus tomou o nosso lugar. Os nossos pecados foram imputados nele, lá na cruz. E a justiça dele é imputada em nós. Quando eu creio em Cristo, essa transferência é feita de uma forma legal, jurídica, aos olhos do justo juiz. Porque o Filho de Deus tomou o nosso lugar. E os nossos pecados foram imputados, foram transferidos sobre ele. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos justificados. É o que está escrito em 2 Coríntios 5, 21. Somos justificados por meio do sangue de Cristo. Portanto, queridos, a justificação é um ato declarativo. Não é algo meritório do homem, mas é algo vindo de fora. É algo acontecido lá no tribunal de Deus. Ela vem de fora para dentro. Lembrando que a justificação, ela é instantânea. A partir do momento que eu confesso a Cristo, que me arrependo, e pela fé creio em Cristo, eu sou justificado. E essa justificação é instantânea e feita uma vez por todas. Por isso que a Bíblia diz que nenhuma condenação há para o que estão em Cristo Jesus. Não há condenação para nós. Quem nos acusará? É Deus quem nos justifica. Está em Romanos capítulo 8. É Deus que nos justifica. E justifica-nos por meio do seu próprio Filho. Porque a justiça de Cristo, ela foi imputada em nós. Portanto, assim como a regeneração
leva a efeito uma mudança em nossa natureza, a justificação, ela modifica a nossa situação. Então, ela é posicional. O homem, quando é justificado, ele é mudado posicionalmente, de condenado para justo, de pecador para absolvido. Isso é uma mudança de posição diante de Deus. Portanto, o primeiro subtópico aí, do segundo tópico, fala da inutilidade da justiça humana. Nossas obras, ainda que boas e aparentemente meritórias, não nos salvam, nem nos justificam diante de Deus. Somos salvos pela graça e não há nenhum mérito em nós. Somos justificados pela fé e não há nenhum mérito em nós. O mérito é de Cristo. É nele, somente nele, que nós somos justificados. O segundo subtópico diz que a maravilhosa doutrina da justificação. Ao pecador que pela fé recebe a Jesus, Deus concede um status justo, pois a justiça de Cristo muda por completo a situação jurídica do réu. Eu já falei acerca disso. Há um tribunal, há um juiz, há o réu, mas há o advogado. O advogado toma o nosso lugar. O advogado assume a nossa culpa. Ele toma sobre si os nossos pecados. Ele desvia a ira de Deus que era sobre nós para ele. Veja aquela cena lá no Calvário, quando houve trevas, do meio-dia até as 3 horas da tarde. Houve trevas. Ali, Jesus estava bebendo o cálice da ira de Deus. A ira de Deus estava sendo despejada sobre ele. Por quê? Porque ele tomou sobre si todos os nossos pecados. Portanto, é somente por meio de Cristo. Isso é um ato jurídico e legal que Deus faz. Portanto, para Deus, justificar o ímpio pelos méritos de Cristo não é algo errado, porque Cristo tomou o nosso lugar. Ele tomou o nosso lugar. E quando o pecador é justificado, ele é completamente perdoado e seus pecados são inteiramente apagados. Justificação vai além do perdão, porque além do pecador ser perdoado, ele torna-se, aos olhos de Deus, o justo. Ou seja, como se ele nunca tivesse pecado. Então a justificação vai além. O pecador é perdoado, é justificado. E sendo justificado, ele é declarado justo. Ou seja, ele é declarado inocente. Como se nunca tivesse pecado aos olhos de Deus. O terceiro subtópico diz que o novo homem é justo. A partir de sua conversão, o pecador passa a ser visto por Deus como se jamais tivesse cometido qualquer injustiça. Ou seja, de agora em diante, é um justo aos olhos de Deus. Queridos, somente Deus pode fazer isso. Somente Deus. Portanto, é feito pela graça. E o que é graça? Favor
imerecido. É algo que nós não merecíamos. Tanto a regeneração, que é um ato sobrenatural, instantâneo, subjetivo, porque acontece no interior do homem, quanto a justificação, é um ato sobrenatural. E isso é feito por meio da graça. A graça de Deus, ela nos alcançou. Portanto, a todo momento, nós devemos ser gratos a Deus por tudo. Porque eu e você estávamos perdidos. Estávamos condenados. Éramos escravos do pecado. E não só do pecado, mas também do diabo. Mas a Bíblia diz que Ele nos libertou e nos transportou para o seu reino, o reino de luz. Agora, se outrora nós éramos participantes das trevas, do reino das trevas, agora nós somos luz. Nós somos participantes da luz, do reino da luz. Agora nós somos participantes do reino de Deus. E Jesus falou para Nicodemos que para entrar no reino de Deus tem que nascer de novo. Tem que ser nascido do alto. Tem que ser nascido de cima. Tem que ser nascido do Espírito. E tudo isso provém de Deus. Portanto, queridos, nós devemos ser gratos a Deus. Ainda que nós passamos muitas vezes por dificuldades, por tribulações, por lutas, por provação, mas nós sabemos que temos uma promessa da parte de Jesus que diz: eis que estou convosco todos os dias. Aquele que nos comprou com o seu próprio sangue, aquele que nos regenerou através do teu Espírito, aquele que nos justificou pelo seu sangue e nos reconciliou com Deus, fez a promessa de estar conosco todos os dias. E o que Ele espera de nós? Obediência. E o que Ele espera de nós? Que nós façamos a sua vontade. E qual é a vontade de Deus? A suprema vontade de Deus. Paulo escreve dizendo que a vontade de Deus é a vossa santificação. Então, se a vontade plena de Deus é a nossa santificação, nós podemos passar para o nosso terceiro tópico, ou terceiro ponto, que é a santificação do novo homem. Mas antes de nós passarmos para o terceiro tópico, aqui está a síntese do segundo tópico. O novo homem foi justificado pela fé em Jesus Cristo, no contexto de injustiça e pecado. Esta é a síntese do segundo tópico. Vamos agora ao nosso terceiro tópico: a santificação do novo homem. Diz o comentador: ao contrário da regeneração, que é um ato instantâneo, a santificação é um processo. Mas lembrando que a santificação também é instantânea. A regeneração é instantânea e não é progressiva.
A justificação é instantânea e não é progressiva. Já a santificação, ela é instantânea e progressiva. Então vimos que a santificação é instantânea e progressiva. Ela é um processo cujo alvo é nos conformarmos com a imagem de Cristo. Este é o alvo ou propósito da santificação. É nos conformarmos com a imagem de Cristo. Eu queria ler, ou quero ler, um texto nas Escrituras que fala acerca disso, que está em 2 Coríntios 3:18. Diz assim: e todos nós, que com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor, segundo a sua imagem, estamos sendo transformados com glória cada vez maior, ou de glória em glória. Algum texto diz assim, de glória em glória, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. E ainda também, eu quero deixar para nossa consideração um outro texto bíblico que está em Romanos, capítulo 8, versículo 29, que diz: porque aqueles que de antemão conheceu, também o predestinou para serem conforme, presta atenção nessa palavra, para serem conforme a imagem de seu Filho. Então, qual que é a vontade de Deus? Qual que é o propósito de Deus na nossa vida? É que nós nos conformamos com a imagem de seu Filho. Aquela imagem que foi deturpada com a queda do homem. Lembra que eu disse que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus? Porém, essa imagem, ela foi deteriorada, ela foi deturpada, ela não foi de toda perdida, mas ela ficou manchada. Daí, quando o homem nasce de novo, que Deus o recria, agora Deus estabelece um alvo, é que a cada dia, dia após dia, por meio da santificação, o nosso caráter seja moldado, o nosso caráter seja transformado, até nos conformarmos com a imagem de Cristo, até chegarmos à estatura de varão perfeito. Ora, Jesus é o modelo que nós temos. Ele foi um homem perfeito. Ele foi um homem perfeito. Esse é o nosso ideal. Lembra lá da introdução que nós falamos da perfeição ideal? Essa perfeição ideal só é possível em união com Cristo. Lá no porvir, nós alcançaremos isso aí de forma completa, como Deus espera de nós. Mas ainda aqui, neste mundo aqui, nós podemos dia após dia buscar a perfeição. E essa perfeição, ela é alcançada por meio da santificação. O que é santificar? É separar-se para Deus. É separar-se do pecado para Deus. É dedicar-se a Deus por meio da
consagração. Tanto é que há alguns elementos da graça que Deus deixou para nós, para que nós nos santifiquemos. Quais são os elementos da graça que estão ao nosso alcance, para que nós possamos buscar cada dia nos conformarmos com a imagem de Cristo? O primeiro elemento que nós temos, ou o meio de santificação que nós temos, é o sangue de Jesus. A Bíblia diz em 1 João 1,7, que se andarmos à luz, como na luz ele está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. O sangue de Jesus nos lava. O sangue de Jesus nos limpa, nos santifica, nos consagra para Deus. O outro elemento que nós temos é o Espírito Santo. Por meio dele, nós somos aperfeiçoados. Por meio dele, nós alcançamos a maturidade que Deus espera de nós. Veja só o que Paulo escreveu aos Coríntios, no capítulo 6, versículo 11. 1 Coríntios 6, versículo 11. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Então, por meio do Espírito Santo, nós podemos alcançar a santificação que Deus espera de nós. E também o terceiro elemento é a palavra de Deus. Em João 17, versículo 17, Jesus, na sua oração sacerdotal, ele diz: Pai, santifica-os na tua palavra. A tua palavra é a verdade. Então nós somos santificados pela palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela é viva, a palavra de Deus é poderosa, a palavra de Deus é santa, e ela nos revela qual é a vontade de Deus para a nossa vida. E ainda o salmista, no Salmo 119, no verso 9, diz assim: como pode o jovem manter puro a sua conduta, vivendo de acordo com a tua palavra? Como nós podemos purificar o nosso caminho? Vivendo de acordo com a palavra de Deus. Então o terceiro tópico fala acerca disso, a santificação do novo homem. A santificação, conforme eu disse, é um processo que demanda toda a nossa vida, até alcançarmos a estatura de varões perfeitos. A lição diz, no primeiro subtópico da nossa lição, do terceiro ponto, a santificação como posicionamento. No exato instante de sua conversão, o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Parece que é paradoxal, parece que é contraditório, mas não é. Nós somos pecadores, sim, mas quando o Espírito Santo age em nós, no ato da regeneração, agora Deus, além de nos ver como justo, Ele também nos vê como santo. Portanto, nós somos santos pecadores, ou pecadores santos. Somos pecadores porque ainda nós não somos
perfeito. Nós temos ainda dentro de nós uma natureza pecaminosa. E essa natureza pecaminosa, ela luta contra o nosso homem interior, com a nossa nova natureza. O homem, quando é nascido de novo, ele recebe uma nova natureza, vinda de Deus. E essa nova natureza está em constante luta com a velha natureza, o velho homem. Por isso que o texto diz que nós temos que andar no Espírito, para não fazer a vontade da carne. E isso deve haver em nós uma mudança de pensamento. Porque fazer a vontade de Deus é você procurar pensar nas coisas que são de cima. Aos Filipenses, capítulo 4, versículo 8, diz que tudo que é verdadeiro, tudo que é louvável, tudo que é de boa fama, tudo que tem virtude, nisso pensai. Nós temos que ter a mente de Cristo. Quando eu procuro ter a mente de Cristo, eu estou levando cativo o meu pensamento a Cristo. Eu tenho que deixar que Deus, que o Espírito Santo, que a palavra norteia a minha vida. Eu tenho que levar cativo o meu pensamento a Cristo. É ser escravo de Cristo. Isso que é se santificar, é se separar para Ele, é dedicar-se a Ele. Então a santificação, ela é instantânea, mas também ela pode ser posicional, porque Deus nos coloca numa posição de santo. Paulo, escrevendo a algumas igrejas, principalmente a igreja de Corinto, ele chama aos santos que estão na igreja. Irmãos, pensa na igreja problemática, era a igreja de Corinto. Mas mesmo sendo a igreja problemática, a igreja local, ela foi chamada de santa. Porque isso é um ato posicional também. É Deus nos declarar como santo. Ainda que nós pecamos. Mas a Bíblia diz, filhinhos, não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado, Jesus Cristo o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não só pelos nossos pecados, mas pelo todo mundo. No exato momento, ou no exato instante de sua conversão, então o pecador arrependido passa a ser visto não apenas como justo, mas também como santo por Deus e pela igreja. Posicionalmente é santo, embora esteja ainda em processo de santificação. Não quer dizer que agora eu sou santo aos olhos de Deus, através de Cristo, que eu não tenho que me santificar. Ora, santificar é você mortificar a carne. Santificar é você crucificar o seu velho homem. É você negar a si mesmo. Cada dia, quando eu carrego a minha cruz, cada dia que eu estou crucificando a mim mesmo, crucificando o meu eu estou me santificando. Dia após dia, Jesus falou, tome a sua cruz e siga-me. Seguir a Cristo, carregando a cruz, é mortificar a carne, é negar o seu eu, é se santificar dia após dia, visando o aperfeiçoamento, que nós não alcançaremos aqui, porque nós vivemos entre o já e o agora não. Já vivemos entre o já e o agora não. Já fazemos parte do reino de Deus. Já somos filhos de Deus. Deus já nos veio como justo, como santo.
mas ainda não somos completamente. Mas um dia alcançaremos, porque esse corpo corruptível se tornará incorruptível. Esse corpo mortal se tornará imortal. E a Bíblia diz: amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, nós seremos semelhantes a Ele, porque assim como Ele é, nós o veremos. Seremos semelhantes a Cristo. O segundo subtópico do terceiro tópico diz que a santificação como processo. O novo homem, Cristo, ainda que seja visto como santo, e realmente o é, terá de submeter-se a um longo e disciplinado processo de santificação, até que venha a alcançar a estatura do Filho de Deus. Eu já falei acerca disso. Também, continuando, o terceiro subtópico diz que a santificação é a vontade de Deus no novo homem. Devemos ver a santificação como a vontade suprema de Deus para a nossa vida. Quanto mais nos santificarmos, mais parecidos nos tornamos com o Senhor Jesus. Somos seus imitadores. Paulo, escrevendo aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele diz: sois meus imitadores, como eu sou de Cristo. Nós devemos procurar imitar a Cristo, porque a Bíblia diz que Ele deixou exemplo para nós, para que sigamos as suas pisadas. Então, querido, antes de nós chegarmos à nossa conclusão, eu quero resumir aqui dizendo que, sendo justificados, o homem sendo justificado, ele pertence aos justos, ele é declarado justo. Sendo regenerado, ou nascido de novo, ele torna agora parte da família de Deus. Ele é declarado filho de Deus, ele torna-se filho de Deus. E sendo santificado, ele é santo, ou seja, ele é separado para Deus. E é bom dizer que a salvação, ela é um processo que tem início, meio e fim. A salvação, ela abrange tanto o tempo passado, presente e futuro. Como assim? No passado, nós fomos salvos da condenação do pecado, por meio da justificação. No presente, nós somos salvos do poder do pecado, por meio da santificação. E no futuro, nós seremos salvos da presença do pecado, por meio da glorificação. Portanto, eu quero concluir, conforme o comentador disse aí na conclusão, no segundo parágrafo, diz que quando do arrebatamento da igreja, você será semelhante ao Senhor Jesus, porque esta é a promessa que Ele nos fez por intermédio do apóstolo João, dizendo: amado, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, porque assim como é, o veremos. 1 João 3, 2.
E também eu concluo dizendo que o homem salvo, portanto, é aquele cuja vida foi harmonizada com Deus por meio da justificação, foi adotado na família divina por meio da regeneração e agora dedica-se a servi-lo por meio da santificação. Queridos irmãos, nós terminamos essa lição e eu quero, no término dessa lição, agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito por nós, pelo seu plano salvífico, que é perfeito e completo. Também quero agradecer o apoio do pastor Carlos Matias, tem dado todo o apoio para que nós possamos estar aqui, dando esta aula online aos irmãos que estão em casa, em quarentena. Agradecer também o apoio do irmão Valcimir, que está filmando e editando isso aí para nós. Que Deus abençoe a vida do pastor Carlos e do irmão Valcimir. E também que Deus abençoe a sua igreja. Que Deus abençoe o seu povo. E que nós possamos, a cada dia, procurar fazer a vontade de Deus. Portanto, a Bíblia diz que a vontade de Deus é boa, é perfeita e agradável. Que Deus em Cristo abençoe a todos. Eu quero lembrar aos irmãos que hoje, às 19h30, haverá o culto online. Não deixe de assistir este culto à noite. Sabemos que por decreto municipal e também federal, nós não podemos nos aglomerar, mas temos a tecnologia ao nosso favor e hoje à noite estaremos transmitindo o culto online às 19h30. Não deixe de assistir e que Deus abençoe a todos. Vamos orar neste momento. Senhor Deus, nós te damos graças por esta lição desse trimestre, que tratou acerca da raça humana, da origem, da queda e da redenção do homem. E da lição de hoje, que falou acerca do novo nascimento. Nós sabemos, ó Deus, que o seu plano é perfeito e completo. E aprove ao Senhor realizar esse plano em nossas vidas, não pelos nossos méritos, mas pela tua graça. Aprove ao Senhor nos regenerar, nos santificar, nos justificar para a sua glória. Que tudo seja feito para a tua glória, Deus, e que nós possamos viver para a sua glória. Ó Senhor, te damos graças por tudo, por intermédio de teu Filho. Nós te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero impetrar a bênção apostólica. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vocês, agora e para sempre. Amém.